A doce e preciosa paz de Cristo esteja firmada, enraizada no seu coração, gerando ânimo, força, vida, saúde, esperança e fé. Lembrando que o justo não anda por vista, mas por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ainda que a sua fé ela esteja talvez um momento pequenina, como um grão de mostarda, será o suficiente para mudar montes de lugar e ver a mão do Senhor trabalhar em seu favor. Eu quero compartilhar com você nessa mensagem a respeito de um filme que eu assisti semana passada, e esse filme tem por nome Capitão Phillips. E eu confesso que é um filme assim de adrenalina. E esse filme conta a história de um navio que saiu muito bem carregado para um determinado porto. E no meio do caminho eles foram surpreendidos por um barco com 4 homens piratas. E aqueles homens, eles conseguiram entrar naquele navio, renderam o capitão, renderam todos os funcionários daquele navio. É um filme que mexe mesmo com a emoção da gente e tem muito sangue, tem violência, não tem tanta não, mas tem violência, tem suspense. E naquilo ali o coração da gente corta, é muita ameaça, arma na cabeça e o coração fica na boca. Eu te aconselho depois a assistir. E depois de uma longa parte, os piratas eles decidem deixar aquele navio, mas eles levam consigo o capitão do navio. E naquele barco que eles saem, o barco sobressalente do navio, eles ficam em alto mar e é uma tensão o tempo todo. O capitão sendo ameaçado, tem uma hora que ele consegue escapar de dentro daquele barco fechado e ele começa a nadar, só que ele não consegue alcançar o barco que estava vindo para resgatá-lo. E ali é movimentado helicópteros, é movimentado navios, é movimentado até paraquedistas para resgatar aquele capitão. E quase no finalzinho do filme, faltando uns 10 minutinhos para terminar, os atiradores de elite posicionados em um dos navios, eles conseguem matar 3 piratas de uma vez. Exatamente, 3 piratas de uma vez. E ele já tinha ido para um desses navios achando que os chefes das suas tribos, eles eram africanos, estavam ali para negociar com eles para que liberasse aquele capitão. É interessante o filme, eu te aconselho a assistir, chama Capitão Phillips. E é de cortar o coração. É algo assim que mexe com a gente, porque ali você vê que pode acontecer na vida real, e de fato acontece muito ataques de piratas em alto mar, vidas são ceifadas, cargas são saqueadas. E quando terminou ali por completo o filme, as cenas, que vem aquela parte que a gente já está acostumado, né? Subir os nomes de quem contribuiu para que o filme fosse feito. Para minha surpresa, foi escrito ali que aquele filme de fato aconteceu, ele foi baseado em fatos reais. Eu não me lembro se foi no ano de 2006 ou 2005 que aconteceu, mas exatamente aconteceu. Os piratas entraram no navio, renderam os funcionários, houve morte sim, o único que não morreu, que estava rendido no navio achando que faria uma negociação para entregar a vida do capitão, ele ficou preso nos Estados Unidos por 33 anos, o capitão enfim foi salvo, né, depois de muita tortura emocional, psicológica, mas aquilo me surpreendeu, o fato de ter acontecido na vida real, e graças a Deus, todos aqueles do navio, eles foram poupados. E depois disso, na internet, para aprofundar ainda mais na história desse filme, eu vi uma reportagem que eu confesso que quando eu vi essa reportagem eu fiquei muito brava, eu fiquei com raiva. Vou ser sincera, eu fiquei com raiva desse capitão. Olha o que aconteceu. Quando ele saiu do ponto de partida, ele foi avisado pelos seus superiores que eles passariam por um local perigoso
com indícios de piratas, que eles deviam, que eles precisavam navegar no mínimo a 1.000 metros de distância, porque haviam com frequência esses ataques. Então foi lhe dada uma ordem, capitão, para sua segurança e dos demais tripulantes e da carga, naveguem a no mínimo 1.000 metros de distância. E sabe a quantos metros ele estava navegando? A 400. E eu confesso que naquela hora eu fiquei muito brava. Eu ainda usei até a expressão, falando alto comigo mesmo, falei, foi merecido o susto que você passou. Precisou passar esse aperto, essa rolha. Nunca mais você faz isso. Mobilizou paraquedas, mobilizou helicópteros, mobilizou navios, mobilizou tantos soldados, mergulhadores, para resgatá-lo. E correndo o risco ainda de perder a vida. Porque lá atrás falaram para ele, há risco de ataque, por isso navegue a 1.000 metros de distância. Ele desobedeceu, achou que não tinha nada a ver, que ele não correria risco, que ele passaria tranquilo, porque ele ia passar. Ele queria navegar 400 metros, ele ia chegar ao destinatário. E então teve toda essa dor, 3 homens foram ceifados, e toda aquela angústia emocional que o filme é tenso. E naquele momento aquilo ficou na minha mente e eu pensei, meu Deus, quantas vezes a gente é alertado para não fazer algo. Principalmente pai e mãe, filho, não continue frequentando a casa dessa pessoa. Filho, não ande com essa turma. Filho, bloqueie essa garota. Filha, não dê confiança para esse rapaz. Filhos, eu não quero vocês nessa festa. Eu não quero vocês chegando tal hora. Eu não quero vocês naquela praça. Eu não quero vocês naquele bairro. Quantas vezes a esposa alerta o marido, marido, sai dessa amizade, bloqueia essa mulher, isso vai dar problema, eu não tô gostando dessa amizade. Ou então o cônjuge fala com a esposa, ou então um amigo alerta o outro, ou vice-versa. Quantas vezes a pessoa é alertada 1, 2, 3, 4, 5 vezes e passa na cabeça dela que não tem nada a ver. Eu sei o que eu tô fazendo, eu vou dar um jeito, não dá em nada. E eu fiquei muito bravo com aquele capitão Phillips, muito. E Deus ainda quebrou o galho dele que preservou a vida dele. Porque ele foi muito inconsequente, ele foi muito imprudente. Já pensou se para o próprio bem alguém fala com você, não ande nessa rua, saia desse serviço, não ande com essa amizade? Para o seu bem. E aí você faz? Merece uma prensa. Merece uma dura. E depois eu conversando com meu pai a respeito desse filme, eu ainda lembrei de 3 outros episódios, mais ou menos em relação a isso. Pessoas que foram alertadas. Só que na cabeça delas, elas sabiam o que estava fazendo e não tinha nada a ver, que era aquilo que ela queria. E colheram cruelmente, penosamente. A primeira, uma jovem de 16 anos, como tantas outras reportagens que a gente ouve. A mãe alertou, filha, eu não quero que você coloque piercing. Não tem necessidade, para que isso? E a jovem teimou. E ela colocou, aquilo deu uma infecção que a levou a óbito. Uma jovem de 16 anos e a mãe alertou, eu não quero que você faça. Esquecendo que a mãe é autoridade, que o filho deve honrar os pais. Deve obedecer os pais para o próprio bem. A segunda situação, o meu pai compartilhou comigo. Alguns conhecidos dele se retiraram para pescar lá no Mato Grosso. Resolveram fazer uma viagem. Eu não me lembro se era em torno de 10 pessoas. Foram pescar lá no Mato Grosso. Antes de sair para essa viagem, um deles estava se sentindo mal. E a esposa falou com ele, marido, não vai, você não está bem. Parecia o princípio de uma gripe. Não vai não, fica em casa, cura primeiro, melhora primeiro. Eu não estou sentindo que será bom para você ir, não vai. E ele teimou e foi. E então eles ficaram lá por um tempo.
E quando voltaram, aquele que a esposa alertou para não ir, já voltou ruim e já foi direto para o hospital. Ficou internado alguns dias e descobriu que ele já estava com Covid e ele morreu. E um que era amigo do meu pai, que também foi nessa pescaria, ele acabou contraindo essa doença e, infelizmente, ele veio até a falecer. Ele veio a óbito por causa da Covid. E teve outros também que pegaram, mas graças a Deus tiveram as suas vidas poupadas. A esposa alertou, não vai, fica, melhora primeiro, cuida da sua saúde, é melhor você não ir. Além dele não ter ouvido aquela que foi chamada por Deus para ser a sua auxiliadora, a sua ajudadora, aquela que de fato ia lutar com ele, caminhar com ele, ele foi, perdeu a sua vida, contaminou a outro que também veio a óbito e perdeu a sua vida. E a terceira história, 2 rapazes amigos de um amigo meu. Eles decidiram sair daqui de Belo Horizonte para ir lá para São Paulo buscar uma moto que um deles tinha comprado. E a mãe de um deles falou, filho, não vai nessa viagem. Eu não estou sentindo de você ir, por favor, não vai. A mãe chegou a pegar o documento dele e a chave da moto. Mas para afrontar a mãe, ele ligou para ela e falou que ele tinha chave reserva e tinha outra carteira de identidade, outro documento. Que ele poderia viajar sem aquele documento, não ia ter problema. Ele tinha um documento reserva. E na afronta, ele foi. E a irmã do outro, lá em São Paulo, onde eles iriam pegar a moto, alertou ele, eu não tô sentindo de você vir. Não vem não. Vem depois, fica aí, não vem não. E os dois, no fogo, no desespero, foram. Faltando pouco tempo para eles entrarem na cidade, pouquíssimo, depois de uma longa viagem, os dois revezando. Os dois vieram a perder o controle da moto. Um caiu no meio da faixa, no meio do asfalto da BR, o outro na valeta. E quase que o que estava no meio da BR foi atropelado. O que estava aqui ainda correu para socorrê-lo. Os dois quebraram com força. Na época, até o meu amigo direto mandando pedido de oração. Ora pro Hernani, ora pro Taylor, ora pro Hernani, ora pro Taylor. E quando eu fui saber o que tinha acontecido, foi algo terrível. Cada um foi para uma cidade, separados um do outro. A moto quebrou toda, não pegou a moto que eles foram buscar e os dois quase morreram. Ficaram meses internados lá, a ponto de quase perder a vida. Por quê? Não ouviu a mãe, não ouviu a irmã. Eu sei que às vezes é difícil quando você deseja muito, muito, muito fazer algo e alguém vem e fala, não vai, não faça, é um alerta. Mas eu quero te dar um conselho, busque de Deus. Ore a Deus e pergunte a Deus, Senhor, tá falando para eu não ir? Eu quero tanto ir, mas é para eu ir? Não. Essa viagem é a hora certa, é o momento certo, esse investimento, essa amizade, esse relacionamento. A minha mãe tá falando, o meu amigo tá falando, o que eu faço? Me ajuda. Por favor, me orienta. E pode ter certeza que Deus vai te livrar. Se for da vontade dele, vai tranquilo, nada e ninguém vai impedir. Mas se é fria, ele vai te livrar. Existe muito sofrimento que pode ser evitado. Muita coisa que pode ser evitada. Tem muita coisa que acontece que é por nossa própria culpa. Não é Deus que é ruim, não. A culpa é do diabo. Muitas vezes é a gente. Vigia. Vigia e ora. Amém?